Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista e previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista e previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através deste link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada nas previsões de hoje, dia 5 de novembro de 2020. Então, o que a gente vê claramente é que a gente começa a ter, né, a desintensificação daquele sistema de zacas que estava atuando aqui entre a região norte e nordeste do país. E, né, ao longo, né, desses dois aí, hoje e amanhã, por exemplo, a gente começa a ter esse sistema desaparecer, né? A gente começa a perceber ele ficando mais fraco e, consequentemente, ele vai desaparecer. Contudo, quando se dá por volta lá do dia 10 aproximadamente, a gente tem a entrada de uma nova frente aqui na região sul do país, né? E essa frente ela começa uma tentativa de organização desse corredor de umidade, que pode ser classificado como uma nova zacas um pouco mais à frente. Mas a gente vê claramente que nesse primeiro momento aí, entre os dias 11, 13 e 14 aproximadamente, ela deve trazer uma chuva bem significativa aqui para a região do Paranaíba e do Grande. E a gente vai ver um pouco mais à frente que essas regiões já estão apresentando uma melhoria boa de armazenamento de água no solo, e a gente pode ter sim, se realmente a previsão bater com o observado, né? A previsão de chuva foi igual ao observado lá na frente, que a gente só vai saber um pouco depois. A gente vai observar que podemos sim começar a ter uma recuperação aí das zenas e do nível aí de vazões nas bacias do Paranaíba e do Grande. Por enquanto é apenas expectativa, mas ficar de olho para ver o que vai acontecer um pouco mais à frente. Um outro detalhe é que depois, né, desses dias aí 13 e 14, esse sistema ele sobe um pouco mais. Aqui a gente está observando que no dia 12, em médios níveis, a gente deve ter aí uma boa quantidade de umidade relativa do ar. Isso pode, né, já nos dar um indício que devemos ter aí desenvolvimento de chuva nessas regiões, atuando principalmente em cima da bacia do Grande e da bacia do Paranaíba. E depois esse sistema ele deve subir mais um pouco e pode vir a formar uma nova zacas, por exemplo, e ela comece a atuar mais com o padrão que a gente viu dessa última, pegando mais as regiões do norte e nordeste, inclusive as bacias do Tocantins, bacia de Belo Monte e bacia do Xingu, e a bacia de Sobradinho aí, a região do São Francisco, que seria mais aqui no oeste da Bahia, ok? Olhando um pouco mais à frente, a gente continua não observando nenhum sistema de alta pressão que possa indicar uma formação de um bloqueio atmosférico aqui na região central do país, e a gente vê que a gente vai ter aquela trem de ondas, né, como eu falei ontem. A gente tem um sistema de alta pressão atuando, depois um sistema de baixa pressão, depois vem um outro sistema de alta pressão atuando aqui mais na região sul do país. Mas perspectiva de bloqueio atmosférico ou algum sistema de alta pressão aqui na região central do país que possa impedir a formação de nuvens ou de chuvas e também a entrada, né, de sistemas frontais, por enquanto até o dia 21 os modelos não mostram. Claro que em alguns momentos a gente observa, mas é uma coisa muito rápida, questão aí de 1 ou 2 dias, né? A gente tem uma leve estiagem, mas a gente já observa que a atmosfera pode ter aí um padrão de retorno das chuvas. Então isso por enquanto está tranquilo, a gente não observa nenhum sistema que possa causar aí o bloqueio das chuvas. Quando a gente olha agora o modelo GFS, a gente vê claramente, né, que a previsão de chuva, de acumulado de chuva para os próximos 15 dias, ele mostra uma chuva bem distribuída em todo o país. O detalhe é que a maior parte, né, a maior intensidade dessa chuva, ela fica localizada bem em cima do quadrilátero dos reservatórios, pegando bem as bacias do Grande, Paranaíba, a bacia aqui da região de Três Marias e também aqui a região de Serra da Mesa. E como a gente tem esse retorno das chuvas para todo o país, a gente não tem, por exemplo, nenhuma atuação, por enquanto, que os modelos mostram de bloqueio atmosférico ou sistema de alta pressão, a gente vê claramente que as temperaturas no país devem ficar amenas, né? Ficar próximo à normal climatológica, em alguns pontos levemente acima e em alguns pontos levemente abaixo
da normal climática para essa época do ano. Ok? Um outro detalhe também, a gente olhando agora o armazenamento de água no solo, a gente vê claramente que a gente mantém, né, nessa região mais central do país, principalmente aqui na região sudeste, pegando bem Minas Gerais, um pouco também aqui de Goiás, a gente observa que ele deve manter aí, pelo menos até o dia 8, um padrão bem parecido da quantidade de água armazenada no solo para hoje. Então a gente vê que tem uma leve queda, mas nada tão significativo, até porque a tendência é que entre hoje e o dia 10 nós tenhamos aí um leve período de estiagem e depois entra uma outra frente lá, a partir do dia 10 começa uma frente entrar na região sul e deve trazer aí as chuvas novamente. Então a gente vê um leve decréscimo aqui no armazenamento, mas era algo que já era esperado, nada tão significativo por enquanto. Então o que a gente nota claramente é que a gente deve ter a continuação das chuvas nessa primeira quinzena do mês de novembro e provavelmente na segunda quinzena também. Te vê com armazenamento de água no solo nas regiões das bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande. E nas bacias de Xingu e do Tocantins eles começam a melhorar, né? Já estão melhorando bem. Claro que nos próximos 5 dias nós teremos aí uma leve diminuição, porque vai parar um pouco a chuva, mas logo após o dia 10 a chuva retorna e a gente tem uma possível configuração de uma nova zacas, né? Então tem esse sinal no modelo e a gente tem que acompanhar para ver nos próximos dias o que vai acontecer. E se essa chuva ela for próxima realmente à prevista, a gente deve ter os impactos das vazões ocorrendo agora durante o mês de novembro. Então o que acontece? A gente já começou bem aí o período chuvoso, né? Ele está bem, por enquanto, meio tímido na resposta nas vazões, porque o solo estava muito seco. Mas uma vez que esse solo começa a saturar, as próximas chuvas que vêm devem realizar umas vazões melhores. Então hoje eu ficaria de olho em que? Eu ficaria de olho no norte, que você já tem uma boa recuperação das bacias do Tocantins e do Xingu. Então essas vazões vai aos poucos aumentando durante o mês de novembro e deve chegar a Tucuruí e a Belo Monte. A região da bacia do São Francisco, né, principalmente ali no oeste da Bahia, que também teve um aumento bom na água armazenada no solo, isso deve impactar daqui a um tempo na região de Sobradinho. E as bacias do Grande Paranaíba, que já estão com a umidade relativa no solo boa, né? Ali já está na casa de 60%, 70%, e as próximas chuvas podem fazer com que haja saturação e assim um movimento maior de aumento de ENAs. E olhando agora os modelos do ONS, a gente vê claramente, né, que aquele sistema aqui de Zacas ele começa a enfraquecer, os modelos já mostram do ONS isso, os 3 modelos. Contudo, a gente já vê que existe a possibilidade aqui de formação de um novo canal de umidade interligando o norte e a região sudeste, e ambos os modelos colocam os maiores, né, em maior intensidade de acumulado para esses próximos 10 dias, pegando bem as regiões do Paranaíba Grande e a região de Três Marias. Se observar os 3 modelos, eles mostram o mesmo sinal locacional. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.